A pandemia do coronavírus tirou dos brasileiros um gigante. Morreu hoje o ator Tarcísio Meira. Tarcísio Meira morreu há 4 anos. E agora, após anos de silêncio, sua esposa Glória Menezes finalmente decide falar e revelar detalhes íntimos e inéditos sobre o relacionamento do casal mais icônico da televisão brasileira. Revelações que até hoje estiveram longe dos holofotes e que prometem mexer com fãs e admiradores de todas as gerações. E prepare-se, porque por trás do glamour, da elegância e da imagem pública perfeita, existem histórias que muitos desconhecem. Momentos de mágoa, frustrações guardadas e episódios polêmicos nos bastidores que até agora nunca foram comentados. Desde conflitos por papéis em novelas históricas, decisões controversas da emissora Globo, até o impacto devastador da morte de colegas de elenco como Daniela Pérez, que provocou indignação e deixou feridas profundas no coração do ator e de todos que conviviam com ele, e Glória Menezes, aos 90 anos, finalmente abre a porta para essas memórias, compartilhando com coragem sua visão pessoal e íntima de uma vida marcada por amor, sucesso, perdas e desafios que poucos poderiam imaginar. Revelações que podem mudar a percepção que se tinha até hoje sobre essa história que parecia perfeita e inabalável, e é exatamente por isso que você não pode perder nenhum segundo do vídeo, porque a última revelação vai te impactar de maneira surpreendente. Se você está assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque a inscrição é a forma mais importante de mostrar ao YouTube que nosso conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas, ajudando o canal a crescer e a levar essas histórias para cada vez mais fãs que, assim como você, buscam curiosidades, polêmicas e fatos inéditos sobre ícones da televisão. E se puder apoiar o canal financeiramente, considere enviar um Super Thanks, que é uma forma direta de valorizar nosso trabalho e possibilitar produções ainda mais detalhadas e exclusivas. Mas se não for possível, comente abaixo o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Queremos muito saber a sua opinião e prepare-se para uma viagem pelo universo secreto e muitas vezes polêmico de Tarcísio Meira e Glória Menezes. Porque a verdade que você está prestes a descobrir vai mexer com suas emoções e com tudo que você achava que sabia sobre o casal mais emblemático da história da TV brasileira. Então fique até o final para não perder nenhum detalhe e se surpreender com a última revelação, que é simplesmente inacreditável. Tarcísio Meira nasceu em 5 de outubro de 1935 na cidade de São Paulo, cercado desde cedo por uma aura de prestígio e tradição que vinha de suas origens familiares profundamente enraizadas na história das elites de Minas Gerais e de São Paulo. Pelo lado paterno, descendia de uma linhagem aristocrática rural de Minas, marcada por nomes que carregavam grande influência social e política, como seu trisavô, o tenente-coronel Antônio Joaquim Pereira de Magalhães, símbolo de autoridade e respeito em sua época, e outros antepassados que tiveram papel destacado em momentos históricos, incluindo ligações com figuras do movimento da Inconfidência Mineira. Sua mãe, por sua vez, pertencia a uma família tradicional da elite paulista, com vínculos que refletiam poder econômico, educação refinada e inserção em círculos sociais de prestígio, o que proporcionou a Tarcísio desde a infância um ambiente de estímulo intelectual e cultural, cercado de livros, conversas sobre história, política e arte, criando nele uma curiosidade natural e um olhar atento para o mundo ao seu redor. Crescendo nesse contexto de tradições familiares e expectativas sociais, Tarcísio desenvolveu uma personalidade forte, mas ao mesmo tempo sensível, capaz de equilibrar a disciplina herdada de seu meio com a liberdade criativa que viria a se tornar característica central de sua carreira artística. Desde cedo demonstrou uma inclinação natural para as artes, seja através da leitura de peças teatrais, da apreciação de música e pintura, ou ainda da observação atenta das performances teatrais que aconteciam em sua cidade, o que foi moldando um gosto refinado e uma compreensão profunda da expressão artística como ferramenta de comunicação e emoção.
Aos 22 anos, já com uma maturidade fora do comum para sua idade, Tarcísio deu seu primeiro passo no teatro profissional em 1957, estreando na peça A Hora Marcada, um projeto que, apesar de pequeno, revelou de imediato sua presença de palco, seu talento inato para interpretar personagens complexos e sua capacidade de se conectar com o público de forma genuína e envolvente, características que logo chamariam a atenção de críticos e produtores. 2 anos mais tarde, em 1959, Tarcísio fez sua estreia na televisão, participando do teleteatro Noites Brancas, exibido pela Rede Tupi e dirigido por Geraldo Vietti, experiência que representou um marco inicial em sua transição do teatro para a mídia televisiva, um campo que estava em expansão e que oferecia novas oportunidades para atores que, como ele, possuíam não apenas técnica, mas também carisma e sensibilidade. O impacto de sua estreia foi imediato, pois Tarcísio demonstrava uma presença magnética diante das câmeras, conseguindo transmitir emoções sutis e complexas com naturalidade. Uma habilidade rara para a época, quando a televisão ainda buscava consolidar sua linguagem própria e precisava de intérpretes capazes de unir força dramática e autenticidade. Essa combinação de talento nato, disciplina adquirida com sua formação familiar e sensibilidade artística fez com que ele rapidamente se destacasse entre seus pares, abrindo portas para convites cada vez mais importantes, projetos de maior visibilidade e a oportunidade de trabalhar com nomes renomados da época, estabelecendo a base de uma carreira que se mostraria sólida e duradoura. A trajetória inicial de Tarcísio também foi marcada por um profundo senso de responsabilidade com sua própria evolução como artista, estudando constantemente técnicas de interpretação, observando colegas mais experientes e absorvendo tudo ao seu redor com o objetivo de aperfeiçoar seu desempenho, consolidando assim uma reputação de profissional dedicado, meticuloso e apaixonado pelo que fazia. A formação de Tarcísio não se limitou apenas ao aprendizado técnico, mas também ao cultivo de valores éticos e morais, influenciados pela educação recebida em casa, pelo convívio com figuras importantes de sua família e pelo contato com ambientes culturais e intelectuais de São Paulo, que contribuíram para sua compreensão de que ser um artista exigia não apenas talento, mas também comprometimento, integridade e respeito pelo público e pela arte em si, princípios que guiariam toda a sua carreira. O jovem ator, portanto, já possuía em sua essência os elementos que iriam torná-lo um ícone, uma mistura de herança cultural e social, dedicação absoluta à arte, curiosidade intelectual, carisma natural e sensibilidade emocional, qualidades que permitiram a Tarcísio se destacar rapidamente em um mercado competitivo, conquistar papéis significativos e ser reconhecido não apenas como um intérprete talentoso, mas também como uma figura de referência, alguém capaz de inspirar colegas, críticos e o público com sua entrega e autenticidade. Durante esses primeiros anos de formação, em 1961, o destino uniu Tarcísio Meira e Glória Menezes, de uma forma que rapidamente se mostraria não apenas como um encontro casual, mas como o início de uma das parcerias mais memoráveis da história da televisão brasileira. E desde o primeiro instante em que se encontraram, houve entre eles uma química inegável, uma conexão que transcendia o ambiente profissional e que parecia indicar que suas trajetórias estavam destinadas a se entrelaçar de maneira profunda e duradoura, criando uma aliança que seria tanto artística quanto afetiva, consolidando-se ao longo de mais de 5 décadas de colaboração e companheirismo. O primeiro contato aconteceu em um cenário de trabalho, durante ensaios e gravações de teleteatros, e mesmo em meio à correria e exigências do ofício, ambos perceberam rapidamente que compartilhavam não apenas talento e dedicação à arte, mas também uma visão semelhante sobre compromisso profissional, ética no trabalho e paixão pela interpretação, elementos que serviriam de alicerce para a construção de uma parceria sólida e respeitosa, capaz de atravessar os desafios e as pressões do mundo artístico sem perder a essência de cumplicidade que os unia. A relação, que começou de forma natural e espontânea, evoluiu com intensidade, mas sempre de maneira equilibrada, e em 1962, após um ano de aproximação, o casal oficializou a união matrimonial, consolidando um compromisso que ia muito além dos contratos e câmeras, um vínculo de amor,
respeito e fidelidade, onde cada um se tornava apoio, inspiração e porto seguro para o outro, mesmo diante das demandas e imprevisibilidades da carreira artística, que muitas vezes exigia dedicação integral e longas horas de ensaio e gravação. Ao longo de sua vida em comum, Tarcísio e Glória protagonizaram inúmeras novelas e produções televisivas, construindo personagens que se tornaram icônicos e eternos na memória do público, mas também construindo uma rotina de trabalho compartilhada que, longe de gerar conflito, reforçava a cumplicidade e a admiração mútua, permitindo que ambos crescessem artisticamente e se apoiassem nos momentos de dificuldade e nas exigências do ambiente televisivo, criando uma relação profissional que era, ao mesmo tempo, profundamente humana e calorosa. Além do vínculo artístico, a vida pessoal do casal também floresceu de forma harmoniosa. Juntos, criaram o filho Tarcísio Filho, que seguiria posteriormente a carreira artística e muitas vezes compartilharia cenas e experiências com os pais, fortalecendo a continuidade do legado familiar na televisão. Além disso, Tarcísio tornou-se uma figura paterna dedicada para os 2 filhos de Glória de um casamento anterior, acolhendo-os com carinho, paciência e sensibilidade, construindo um núcleo familiar unido, capaz de transmitir aos filhos valores de respeito, responsabilidade, amor e solidariedade, criando um ambiente doméstico marcado pela harmonia, cuidado e afeto, e servindo de exemplo público de família estável e coesa, o que também reforçava a imagem do casal diante da mídia e do público como um modelo de parceria não apenas romântica, mas também ética e comprometida. A rotina compartilhada entre vida pessoal e profissional permitiu que Tarcísio e Glória desenvolvessem uma intimidade rara, baseada na confiança e no conhecimento profundo um do outro, uma relação em que ambos podiam se apoiar sem reservas, trocar opiniões e aconselhamentos, rir juntos, superar frustrações e celebrar conquistas, criando uma dinâmica de vida que era inspiradora para colegas de profissão, admiradores e fãs, e que transformava cada aparição do casal na televisão em algo ainda mais especial, porque o público percebia a naturalidade, a autenticidade e o carinho que existia entre eles, refletidos na maneira como atuavam e se apresentavam. Ao longo das décadas, essa parceria se manteve firme, resistindo às pressões do tempo, às mudanças da indústria televisiva e às inevitáveis dificuldades que surgem em qualquer relação duradoura, sempre pautada pelo respeito mútuo, pela lealdade e pelo compromisso de manter a família unida e o amor preservado, mostrando que Tarcísio e Glória não eram apenas colegas de cena ou ícones de audiência, mas um verdadeiro exemplo de companheirismo, amor e dedicação recíproca, capaz de inspirar gerações e deixar uma marca profunda na história da televisão brasileira, não apenas por seus trabalhos memoráveis, mas também pela forma humana, sensível e admirável com que conduziram sua vida juntos, equilibrando carreira, família e afeto de maneira exemplar e inesquecível. A carreira televisiva de Tarcísio Meira foi construída com uma combinação única de talento, carisma, disciplina e sensibilidade, que rapidamente o transformou em um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, capaz de atravessar gerações e deixar marcas profundas na memória do público, e desde os primeiros trabalhos na televisão, ainda na década de 1950, ele demonstrou uma habilidade rara de se conectar com a audiência, transmitindo emoções complexas de forma natural e convincente, algo que se tornaria a base de sua trajetória como galã e intérprete de personagens icônicos. E o reconhecimento do público e da crítica veio de maneira gradual, mas consistente, à medida que ele construía uma filmografia repleta de trabalhos de destaque, começando com pequenas participações e rapidamente conquistando papéis de maior relevância que permitiram que sua presença fosse cada vez mais sentida nas telas e que seu nome se tornasse sinônimo de qualidade, dedicação e sofisticação artística. Um marco fundamental em sua carreira foi a novela Irmãos Coragem, exibida em 1970, na qual Tarcísio viveu João Coragem, personagem central que representava bravura, ética e paixão, conquistando não apenas os telespectadores da época, mas também tornando-se referência cultural, já que a obra refletia valores universais de luta, justiça e amor, e consolidou Tarcísio como um ator capaz de transmitir profundidade e complexidade emocional em cada cena,
elevando a narrativa da novela a um patamar de excelência e deixando uma marca indelével na televisão brasileira. Logo depois, sua participação em Os Semideus, novela que misturava política, drama pessoal e questões sociais, demonstrou ainda mais sua versatilidade como intérprete, mostrando que Tarcísio não se limitava apenas ao papel de galã, mas também conseguia dar vida a personagens densos, com nuances e dilemas internos que exigiam sensibilidade e inteligência emocional, e cada gesto, olhar e entonação do ator contribuía para construir um protagonista envolvente e crível, capaz de prender a atenção do público e gerar empatia imediata, estabelecendo um padrão de excelência que influenciaria toda a teledramaturgia nos anos seguintes. Em Espelho Mágico, Tarcísio apresentou uma faceta ainda mais sofisticada de sua arte, interpretando Diogo Maia, um ator envolvido com os bastidores do mundo artístico, um papel que funcionava como uma espécie de autorretrato metalinguístico, permitindo que ele explorasse a complexidade da vida de um artista, suas ambições, medos, relações pessoais e dilemas éticos, e essa interpretação demonstrou sua maturidade como profissional, sua capacidade de introspecção e sua habilidade de se conectar de forma profunda com o público, trazendo autenticidade e realismo para uma narrativa que ia além da superficialidade, mostrando o poder transformador da interpretação bem fundamentada e sensível. Durante os anos 1980, Tarcísio continuou a se destacar em papéis que mesclavam charme, intensidade e profundidade dramática, como em Brilhante, de Gilberto Braga, onde viveu Paulo César Ribeiro, personagem marcado por conflitos internos e dilemas morais que exploravam temas de ambição, amor e transformação pessoal. E em Guerra dos Sexos, clássico de Silvio de Abreu, interpretando Felipe, que encantava o público pela mistura de elegância, humor e humanidade, reforçando sua habilidade de navegar entre diferentes gêneros e estilos narrativos, conquistando tanto o público que acompanhava dramas intensos, quanto aqueles que se divertiam com comédias sofisticadas, e mantendo sempre uma presença de destaque que se tornava cada vez mais associada à qualidade, talento e credibilidade. Nos anos 1990 e 2000, Tarcísio continuou a inovar e a desafiar-se artisticamente, interpretando personagens complexos em Araponga, Fera Ferida, A Muralha, O Beijo do Vampiro, Páginas da Vida e a Lei do Amor, entre outros, mostrando que sua capacidade de adaptação e reinvenção era incomparável e cada novo papel era recebido com expectativa e admiração, pois o público sabia que Tarcísio não entregaria apenas uma performance, mas sim uma construção profunda e inesquecível de personagem, com nuances emocionais e psicológicas que tornavam cada história mais rica, envolvente e memorável, mantendo sua reputação como ator completo e confiável, capaz de sustentar tramas complexas e de gerar empatia e identificação genuína. A parceria com Glória Menezes em cena foi outro fator que elevou sua carreira a patamares extraordinários, pois juntos eles criaram uma química que se tornava palpável para os espectadores, reforçando a naturalidade das interações, a credibilidade das emoções e a força narrativa das histórias que protagonizavam, tornando o casal referência não apenas de talento, mas também de elegância, dedicação e compromisso com a arte, estabelecendo um padrão de interpretação que inspiraria futuras gerações de atores, mostrando que a verdadeira grandeza artística se constrói com consistência, paixão e integridade. Além da técnica e do talento, Tarcísio era admirado por sua postura profissional, disciplina e ética, que permeavam todos os projetos em que se envolvia, garantindo que cada cena, cada personagem e cada produção fossem tratados com respeito e dedicação máximos, e essa atitude reforçava sua imagem de galã sério e confiável, alguém capaz de liderar equipes, inspirar colegas e conquistar o público não apenas com a beleza ou carisma, mas com entrega, autenticidade e comprometimento com a arte, tornando sua trajetória uma referência completa de excelência na televisão. Sua carreira também se caracterizou por uma busca constante de evolução e aprendizado, nunca se acomodando com o sucesso, estudando novas técnicas, observando mudanças na indústria e se desafiando em papéis que exigiam interpretação refinada, profundidade emocional e capacidade de engajar e emocionar plateias de diferentes perfis,
garantindo que, mesmo décadas após seu início, continuasse relevante, admirado e capaz de surpreender com performances memoráveis que atravessavam gerações e se consolidavam na memória afetiva do público brasileiro. A trajetória de Tarcísio Meira na televisão, portanto, não se resume apenas aos personagens que interpretou, mas à maneira como conseguiu unir talento. Apesar de sua carreira sólida, admirada e repleta de conquistas, Tarcísio Meira enfrentou ao longo de décadas desafios e polêmicas nos bastidores que testaram sua paciência, ética e capacidade de lidar com situações adversas de forma madura e equilibrada, e desde os primeiros anos em que consolidava sua carreira como um dos maiores nomes da televisão brasileira, ele se deparou com questões complexas que iam além das câmeras e roteiros, exigindo postura firme e discernimento, e mesmo sendo amplamente respeitado e querido pelo público, Tarcísio não estava imune a conflitos internos de produções, disputas por papéis e decisões criativas da emissora que, por vezes, iam de encontro à sua percepção de justiça ou ética profissional, e um exemplo notório ocorreu durante a novela A Gata de Vison, escrita por Glória Magadã, quando ele se sentiu prejudicado diante da ascensão de outro ator que acabou assumindo maior relevância na trama, um episódio que testou sua paciência e exigiu uma decisão madura sobre como lidar com situações de aparente injustiça, demonstrando que mesmo grandes artistas precisam navegar por complexidades de ego, hierarquia e decisões corporativas dentro de uma produção televisiva, e Tarcísio sempre buscou agir com elegância e integridade, recusando-se a comprometer sua postura ou participar de situações que considerasse inadequadas ou desrespeitosas, mantendo seu compromisso com a arte e com sua própria ética. Um dos episódios mais marcantes que colocou sua postura ética à prova ocorreu durante a novela Corpo e Alma, escrita por Glória Pérez, quando a atriz Daniela Pérez, filha da autora, foi brutalmente assassinada e, mesmo diante da tragédia, a emissora decidiu dar continuidade às gravações, como se nada tivesse acontecido. Decisão que causou grande indignação em Tarcísio, que se sentiu na obrigação de expressar seu desconforto e de manter uma postura de respeito à memória da colega e ao impacto emocional que a situação causava a toda a equipe, revelando sua sensibilidade e humanidade em meio a um ambiente que muitas vezes prioriza prazos e compromissos profissionais em detrimento de questões pessoais e éticas, mostrando que, para Tarcísio, a integridade e o respeito pelo próximo eram tão importantes quanto o sucesso ou a visibilidade. Além de desafios de natureza artística e emocional, Tarcísio também enfrentou questões legais e administrativas que poderiam abalar qualquer carreira consolidada, incluindo uma ação trabalhista movida por um ex-funcionário que trabalhou em empreendimentos agropecuários do ator por quase 10 anos, solicitando reconhecimento de vínculo empregatício, pagamento de férias, 13º e demais direitos retroativos. E mesmo diante da complexidade do caso, das negociações e da repercussão pública que poderia gerar, Tarcísio conduziu a situação com serenidade, confiança na justiça e na ética do acordo previamente celebrado, mostrando equilíbrio e controle emocional, atributos que marcaram toda a sua trajetória dentro e fora das telas. Esses episódios demonstram que, apesar de ser um ícone da televisão, Tarcísio jamais se deixou levar pelo glamour ou pelo reconhecimento público e sempre soube que a carreira de um artista é permeada de situações delicadas, decisões difíceis e conflitos inevitáveis. E a forma como ele lidava com tudo isso revelava não apenas sua força de caráter, mas também um profundo respeito pelo trabalho, pelos colegas, pelo público e pela própria reputação construída com tanto esforço e dedicação ao longo de décadas. Os conflitos por papéis em novelas, por exemplo, não eram meramente disputas de destaque, mas envolviam questões de reconhecimento, justiça e valorização do talento. E Tarcísio soube equilibrar suas frustrações com profissionalismo, evitando confrontos desnecessários e priorizando sempre a qualidade do trabalho e o bem-estar coletivo, demonstrando que maturidade e ética podem caminhar lado a lado com ambição e paixão pela arte, mantendo uma postura discreta, elegante e admirável mesmo em momentos de tensão. Ao longo de sua carreira,
Essas experiências serviram como lições sobre a complexidade da indústria televisiva, sobre como lidar com injustiças, pressões corporativas, perdas pessoais e desafios profissionais, e Tarcísio sempre transformou essas situações em oportunidades de reafirmar seus valores, fortalecer sua postura e inspirar colegas e admiradores, mostrando que ser um artista de sucesso não é apenas uma questão de talento ou popularidade, mas também de caráter, resiliência e capacidade de manter a dignidade em todas as circunstâncias, mesmo quando confrontado com decisões controversas ou injustas. A combinação de sensibilidade, ética e discrição permitiu que Tarcísio superasse cada desafio sem manchar sua reputação, mantendo-se fiel aos princípios que sempre nortearam sua carreira e mostrando que, para ele, a integridade profissional era tão importante quanto o reconhecimento do público, e que a verdadeira grandeza de um ator não se mede apenas pelos papéis que interpreta, mas pela maneira como enfrenta as adversidades, protege os colegas e valoriza o trabalho em equipe, mantendo-se sempre coerente com seus valores. Mesmo diante de conflitos, tragédias, disputas por papéis ou questões legais, Tarcísio conseguiu preservar a imagem de elegância, humanidade e ética que sempre o caracterizou, demonstrando que os desafios e polêmicas, embora inevitáveis na carreira de qualquer artista, podem ser enfrentados com equilíbrio, respeito e firmeza, transformando obstáculos em exemplos de profissionalismo e inspiração para todos que o conheceram. Em 2020, um marco inesperado marcou a trajetória de Tarcísio Meira e Glória Menezes, artistas que por mais de 50 anos foram pilares da televisão brasileira e ícones incontestáveis da Globo, quando a emissora anunciou a dispensa do casal em meio a uma ampla reformulação de contratos que visava priorizar artistas mais jovens e estabelecer vínculos por obra em vez de manter acordos de longa duração. Uma decisão que, embora estratégica do ponto de vista corporativo, surpreendeu fãs, colegas de profissão e especialistas, evidenciando de forma clara o crescente desprestígio que atores veteranos passaram a enfrentar dentro de uma indústria em constante transformação e que, muitas vezes, valoriza a renovação em detrimento da experiência e da história consolidada de profissionais que ajudaram a moldar a própria identidade da emissora, e a saída de Tarcísio e Glória foi recebida com críticas imediatas de figuras influentes da televisão brasileira, como Boni, ex-diretor da Globo, que destacou a importância do casal para o DNA da empresa, lembrando que ambos não eram apenas funcionários, mas parte essencial da história da teledramaturgia, pessoas que construíram, ao longo de décadas, uma reputação de excelência, dedicação e comprometimento, e que mereciam um reconhecimento e despedida à altura, reforçando o valor simbólico e profissional que Tarcísio e Glória representavam para a emissora e para o público. Entre colegas, a reação também foi de surpresa e indignação, com Tony Ramos, amigo próximo e parceiro de cena, expressando tristeza e descontentamento com a forma abrupta como o casal foi tratado, mostrando que, embora a decisão pudesse ser compreendida do ponto de vista corporativo, ela gerava uma percepção de injustiça e desvalorização de artistas que construíram reputações sólidas e duradouras. E esse episódio abriu um debate mais amplo sobre a situação dos atores veteranos na televisão, a transição geracional dentro das emissoras e o desafio de equilibrar tradição, legado e renovação artística em um mercado competitivo e cada vez mais focado em inovação, novas mídias e jovens talentos, muitas vezes em detrimento de quem contribuiu para a consolidação da própria indústria. Apesar de toda a repercussão e da possível frustração que poderia advir de uma mudança tão significativa, Tarcísio reagiu com serenidade e elegância, características que sempre marcaram sua postura profissional e pessoal, compreendendo que a decisão da emissora estava inserida em um contexto maior de transformação do mercado, onde o novo é constantemente priorizado e a renovação torna-se imperativa, e ele reconheceu que, embora o vínculo tivesse chegado ao fim, sua contribuição e a de Glória permaneceriam para sempre na memória da televisão brasileira, e que o encerramento do contrato não diminuía a importância histórica de suas carreiras ou o impacto que tiveram sobre gerações de telespectadores. A forma como Tarcísio lidou com o momento revelou maturidade,
equilíbrio e capacidade de aceitar mudanças inevitáveis sem perder a dignidade, mantendo o respeito por colegas, pela emissora e pelo público, demonstrando que sua grandeza como artista não se media apenas pelos papéis interpretados ou pelo tempo de serviço, mas também pela postura ética, pela serenidade diante de situações desafiadoras e pela compreensão do funcionamento do meio televisivo em transformação, reafirmando que a experiência e a sabedoria podem conduzir a qualquer situação com classe, inteligência e respeito. A dispensa do casal, embora marcante, também funcionou como um momento de reflexão sobre o cenário da indústria televisiva, evidenciando a tensão entre tradição e inovação, entre a valorização de artistas consagrados e a busca por novas narrativas e formatos que cativem o público atual, e mostrou como a indústria precisa equilibrar a memória e legado com a necessidade de se renovar constantemente, um desafio que se tornou cada vez mais evidente diante das mudanças no consumo de mídia, nas preferências do público e nas estratégias comerciais das emissoras. Tarcísio, mesmo diante de uma decisão que poderia gerar ressentimento ou críticas, preferiu enxergar o contexto de forma ampla, valorizando sua trajetória, o legado que construiu, a parceria com Glória e a contribuição que ambos deram à televisão, mantendo-se firme em seus princípios, evitando qualquer conflito público e preservando a imagem de elegância, integridade e profissionalismo que sempre caracterizou sua carreira, e essa postura reforçou ainda mais o respeito que colegas, admiradores e críticos nutriam por ele, mostrando que a verdadeira grandeza de um artista está também na forma como enfrenta momentos de adversidade, aceitando transformações com maturidade e visão de longo prazo, e não apenas celebrando os sucessos e os aplausos. O episódio também trouxe à tona uma discussão relevante sobre a valorização de artistas veteranos, a importância de reconhecer contribuições históricas, a necessidade de equilibrar experiência e inovação e o desafio de conduzir a transição de gerações em um setor que está sempre em movimento. E Tarcísio tornou-se um exemplo emblemático de como um profissional experiente pode reagir com serenidade, dignidade e sabedoria diante de mudanças estruturais, servindo de referência para outros artistas que enfrentam situações similares, mostrando que reputação, ética e postura podem transcender contratos e decisões corporativas, e que o respeito pelo trabalho e pelo público é um legado ainda mais duradouro que qualquer vínculo formal.